In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Estamos então, queridos, nesta terça-feira de Pentecostes, celebrando e recebendo o Espírito Santo. Quanto ele nos é necessário. Vemos isso ainda hoje na primeira leitura. Quanto urge que verdadeiramente, como ontem ainda refletíamos, realmente nos abramos ao Espírito Santo. Como um Deus que vem fazer a comunhão com Jesus e com o Pai. Quando nós ouvimos no Evangelho essa parábola do bom pastor, quanto pesa o nosso coração quando vemos que as ovelhas hoje seguem a voz de um estranho. Isso. Que diz toda outra palavra que não é a de Jesus. Que promove toda uma outra vida que não é a católica, a vida cristã. E assim é mergulho. Queridos, é preciso assumir isso com toda a claridade. Que com o falso pontificado de Bergoglio, depois daquela sua primeira exortação apostólica pós-sinodal, Evangelii Gaudium, que ele transformou mais num plano de governo, que outra coisa não é que um plano de destruição da Santa Igreja Católica. Este homem, que já havia posto mãos à obra em todas as palavras e todos os atos que ele tem praticado ao longo desses 3 anos de falso pontificado, agora ele promove o cisma de forma oficial, documental, com esta última exortação pós-sinodal Amoris Laetitia. Não há o que duvidar. Ó meu Deus! Cardeais, bispos, padres, seminaristas, religiosos e religiosas, povo fiel, ainda parece que não viram a realidade. Mas escuta, queridos, se Jesus diz no Santo Evangelho que o matrimônio é entre um homem e uma mulher, é indissolúvel, e que aquele que, desfazendo o matrimônio, vai com outra mulher, comete adultério, mas então, se agora surge um documento que promove a união homossexual, que diz límpida e claramente que às vezes o matrimônio não pode ser sustentado e que então, afinal, é legítimo e pode se encontrar mesmo numa nova união todos os elementos
daquela verdadeira união. A santificação. Pode-se encontrar a santificação. É isso que diz Amoris Laetitia. E se depois ele ainda afirma que outras uniões podem ter as virtudes. Outra união pecaminosa pode ter a virtude, que tem uma união verdadeiramente sacramental. E que, enfim, podem se aproximar da Santíssima Comunhão, depois de um exame de consciência, aqueles que estejam vivendo em adultério. Mas então, que outras provas alguém espera? Que documentos alguém quer para ver que aqui estamos diante de um cisma, de uma heresia e de um cisma? Mas que provas, que documentos há que se esfregar? Diante dos olhos desses cardeais, bispos, padres, seminaristas, religiosos, religiosas, e diante do laicato, que prova outra se deve produzir? Está aí. Está aí nos Santos Evangelhos. E assim vai a lei canônica. E os escritos apostólicos. E a tradição da igreja no decorrer dos séculos. E os últimos documentos do magistério da igreja, como aquele de João Paulo II, Familiares Consórcio, o número 84. Mas então, sabe por quê, queridos? Vou ser claro e sincero. Sabe por que essas ovelhas, eu já o disse, sabe por que essas ovelhas seguem a voz do falso pastor, do falso profeta? Bem, primeiro porque não querem reconhecê-lo como falso profeta, não querem admitir que nós estamos no fim dos tempos, não se abriram ao Espírito Santo para que realmente se convencessem de que o Apocalipse está acontecendo. Depois esta casca, esta fantasia de igreja. Essa fantasia de igreja, uma fantasia. O que é essa missa moderna? É uma fantasia de missa. As catedrais, a hierarquia, cardeais, eminências, bispos, excelências, padres, reverências. É tudo isso que atrai, que prende, que segura. Mas, queridos, vós estáis deixando a voz do bom pastor, do único bom pastor, que é Jesus Cristo, Senhor nosso, por causa desta casca falsa de igreja. Ali, digo com todas as palavras e todas as letras, ali não está mais a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Não está mais ali. Isso é uma seita. Põe isso na tua cabeça. Ô cardeal, ô bispo, ô padre, seminarista, religiosos, leigos. Põe isso na sua cabeça. Ali nós temos só uma casca. É por fora que parece uma aparência de igreja católica. Mas não há mais a igreja católica. Como diz o Santo Catecismo da igreja, a Santa Igreja se retirou. Ela agora está aí, em alguma comunidade que já não quer mais a comunhão com essa falsa igreja. Talvez até alguma comunidade dirigida por algum sacerdote. Eu estou tentando formar uma aqui, em alguma família.
Talvez tenha em algum lugar. É difícil, não é fácil encontrar uma família inteira que esteja coesa na compreensão deste mistério. E, sobretudo, como diz o catecismo, a igreja se encontra em expressões individuais. Uma ou outra pessoa que deixando de lado, talvez até com urbanidade e delicadeza, a família já não mais participando dessa fantasia de igreja em paróquias, dioceses, movimentos, serviços pastorais, religiões, casas religiosas, deixando tudo isto, querem seguir a voz do bom pastor e guardarem a autêntica fé católica. Bem, aí está aquilo que nós chamamos a igreja remanente, ou igreja remanescente. Isto é, aquilo que diz o catecismo iria sobrar da Santa Igreja Católica. Mas isso não é uma realidade para daqui a 10, 50, 1000 anos. Isso é algo que está acontecendo aqui e agora. Aqui e agora. É preciso, hoje, ver essa realidade, pedir ao Espírito Santo as luzes divinas, as virtudes da coragem e da força também, e ver a realidade e tomar uma posição clara, firme, de seguir a voz do bom pastor. Queridos, Jesus termina o Santo Evangelho hoje, afirmando que afinal, só ele, o bom pastor, dá a vida em abundância. Não vos deixeis enganar. Aquilo que se promete com esta falsa misericórdia de Francisco, como se ele pudesse ser mais misericordioso que Deus, como se ele pudesse ser mais misericordioso que Jesus. E como se ele pudesse criar agora uma igreja mais misericordiosa do que aquela que viveu 2000 anos sobre a face da terra. Ali, esta prática não é de misericórdia, porque não é de vida. E não é de vida em abundante, porque deixa o homem no seu pecado, confirma o homem no pecado, porque lança, impele o homem a pecar. Leva o homem, a humanidade ainda a... E este é uma das grandes heresias da Amoris Laetitia, de desprezar a existência do pecado grave, de desprezar a existência do julgamento eterno. Para Francisco não existe o inferno. Ou então, para Francisco, o inferno é que é o céu. Olhe, ouçam bem o que eu vos digo. Para Francisco, o verdadeiro céu, onde ele se sente bem, é o inferno. É o inferno, junto com Lúcifer e todos aqueles que se precipitam com ele no lago de fogo. Porque para Francisco, e essa gente toda que segue a voz desse falso pastor, Deus se nem existe, é uma ideia tão alta, que não é possível encontrar-se na realidade. É uma ideia tão excelsa, tão sublime, tão grande, que é odiosa. Odeia a Deus, odeia esta ideia de Deus, porque o homem não consegue alcançá-la. Não consegue vivê-la. É isto, queridos. É assim, é bem assim que está no coração deste homem, destes homens,
deste pastor, destes pastores, que vós temais em querer seguir. Aviso-vos, apartai-vos, mas decididamente, hoje, apartai-vos destes maus pastores. Não podeis seguir os maus pastores e a Jesus ao mesmo tempo. Ou recebereis o Espírito Santo e seguireis a Jesus, que dá a vida e abundância. Ou então vos lançareis aí a essa aparência de igreja, a esses maus pastores, e perdereis a vida eterna. É a proposta que se vos coloca. Não penseis que há muito tempo, que ainda podeis deixar de adiar isso, sei lá. O seminarista para quando receber o sacerdócio, e sempre haverá um seminarista querendo receber o sacerdócio. Não pense que não. Porque Deus dá vida em abundância. Sempre haverá vocações. Sempre haverá neste mundo um seminarista que queira ficar padre. E não adianta. Um dia virá Jesus. E neste dia terá seminaristas que ainda não ficaram padres. Não ficaram padres. Não tiveram tempo de estudar e de fazer todo o processo. Não tiveram, não deu. Sempre haverá noivos que queriam casar e ter filhos e não puderam fazê-lo. E os nossos pobres projetos. Os nossos pobres projetos. Nós temos esse projeto de Deus. Que é deixar, inspirados pelo Espírito Santo, reconhecer que estamos no fim dos tempos, de deixar Jesus vir, Jesus voltar. E realizar, não pensar que em Jesus não vai se realizar a vida plena, que precisa ser sacerdote, que precisa ser um homem casado, precisa ser pai, que precisa, para ser completo, nós precisamos somente de Deus. E não temos outro sacerdote que não somente Jesus. No céu, Jesus é o grande e sumo sacerdote. Somos sacerdotes lá no céu. Com certeza guardaremos o caráter sacerdotal. É assim que nos ensina o catecismo da Santa Igreja. Mas é sempre o único, eterno e mesmo sacerdócio de Cristo. Único sacerdote. E lá no céu nos há de servir Ele mesmo, a si mesmo. Servir Ele mesmo, a si mesmo. Bem assim. Então, queridos, é agora. Este é o momento. Este é o tempo. Tomai a vossa decisão e segui a voz do bom pastor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Credo in unum Deum,